Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e a edição é de Márcio Souza. Nesse programa, o tema que a gente vai trazer é um tema com duas camadas. A primeira camada já está aqui na tela. A gente está vendo trechos de uma matéria, de uma informação que o próprio Sport colocou em seu site oficial e também disparou esse mesmo texto para os veículos de imprensa. Todo mundo já deve ter visto, você certamente leu alguma coisa a respeito disso nas últimas 24 horas. A notícia informa o aumento da capacidade da Ilha do Retiro. O Sport publica em seu site oficial que recebeu a renovação do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, e que agora a Ilha do Retiro passa a ter uma capacidade para 27.325 pessoas. Ponto. A gente viu em sites, em canais, essa notícia repercutindo. O Sport conseguiu um pequeno aumento, é verdade, na capacidade total da Ilha do Retiro. E eu vou ler aqui o último parágrafo do texto publicado pelo clube. O texto diz o seguinte: o Sport segue trabalhando em novas adequações para aumentar ainda mais a capacidade da sua casa, sempre buscando um diálogo positivo e uma construção coletiva com as autoridades públicas. O Sport possui um projeto já aprovado no Corpo de Bombeiros que prevê o aumento da capacidade para 32.500 lugares, condicionado ao cumprimento de alguns requisitos que exigem novas obras e adequações, que foram orçadas em mais de 5 milhões de reais. O texto termina dizendo o seguinte: uma primeira etapa foi viabilizada nos últimos meses, garantindo não apenas a renovação da AVCB, mas também essa primeira ampliação da capacidade. Cássio, todo mundo já espera há algum tempo a notícia de que a ilha voltará a receber 32.500 pessoas. Não foi dessa vez. O clube trouxe e apresentou, o que eu acabei de ler, de forma positiva, esse aumento da capacidade para 27.325 pessoas. Porém, Cássio, eu vou trazer aqui a segunda camada dessa notícia, que foi a camada que você trouxe em seu blog, porque, para além da informação divulgada pelo público, você foi até o site do Corpo de Bombeiros olhar o documento, ver o que trazia o documento. E aí surgiu a segunda camada da notícia. A capacidade da ilha, Cássio, só aumentou para a torcida adversária. O que acontece nessa atualização, nessa renovação, é que setores destinados à torcida do Sport, alguns setores tiveram uma redução de capacidade. No saldo final, houve um aumento de 980 lugares, mas a torcida do Sport propriamente dita terá menos espaço e menos ingressos disponíveis nos jogos da Ilha do Retiro. Cássio, eu queria que você explicasse um pouco de como você fez esse levantamento, que documento é esse que você teve acesso, para que depois a gente debata o tom que o clube adotou. Se não deveria ter sido um tom de questionar o Corpo de Bombeiros, de exigir mais espaço para a sua própria torcida, de questionar por que espaços foram reduzidos. O clube preferiu colocar um cobertor sobre isso. Mas vamos passo a passo. Queria que você explicasse como você conseguiu chegar na segunda camada dessa notícia. Fred, quando o estádio é liberado, geralmente os laudos são anuais, esses laudos técnicos, e aí você tem o laudo da Polícia Militar, laudo de engenharia, vigilância sanitária também, e o do Corpo de Bombeiros. E são autoridades públicas que distribuem isso aí. Você pode ter alguns anos, a Federação Pernambucana tinha uma aba de estádios onde você via esses documentos na aba da Federação Pernambucana, mas por algum motivo tiraram. Era algo muito interessante, mas deram um passo para trás. Hoje você tem que realmente buscar, mas dá para conseguir. E basicamente da capacidade, ainda que a polícia pode limitar, a engenharia naturalmente pode limitar se falar que um setor está condenado, mas
tirando isso, tirando uma arquibancada liberada, quem determina ali é o bombeiros, o corpo de bombeiros, a partir de se o espaço, apesar de caber 5 mil pessoas, mas essas 5 mil pessoas elas conseguem o clube consegue escoar essa saída durante quanto tempo? Precisa de mais portões, precisa de corrimão, precisa de mais sinalização, de extintor de incêndio. Então, aí, de repente, o clube não tem nada disso, não tem luz para jogos noturnos. Dizer, beleza, cabe 5 mil, mas eu não autorizo 5 mil. Por questão de segurança, eu só vou limitar 3 mil, ou 3.500. E aí, obviamente, o bombeiro faz a vistoria, como tem o nome, né? O AVC foi feita uma vistoria, e dá esse número. Vamos lá. Então, no site do Corpo de Bombeiros, você pode entrar lá, qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo aqui, e na busca na pesquisa lá das vistorias, e na vistoria você faz o cadastro e você coloca o CNPJ do esporte, que aí vai aparecer o que o clube solicitou a vistoria, que foi a solicitação do estádio. E no dado do bombeiro, Fred, ele não coloca, pelo menos nesse acesso que dá ao público geral, não dá um documento, um PDF com 5 páginas. Ele dá uma tela, mas dessa tela ele dá a capacidade setor por setor. Deu 27, você vai somar todos os números, como a gente vai fazer aqui. O esporte anunciou 27, 325, mas tem o setor por setor. Inclusive dando os nomes, para não ter nem dúvida, tá? Aquele, por exemplo, setor 1, setor 2, e você meio que, esse setor quer dizer o quê? Ele chama de placar, ele chama de cadeira central, chama como o clube chama, então realmente não dá margem para dúvida. O esporte, lembrando, o esporte reabriu ali do Retiro em outubro do ano passado. O primeiro laudo, o esporte já pegou um pouquinho, naturalmente, antes do jogo, pegou no fim de setembro. O laudo, depois daquela obra, que na época tinha sido dito 10 milhões, mas o esporte atualizou o valor para baixo. Né? Essa nota que o esporte fala, diz que o que o esporte investiu o esporte investiu 7 milhões e meio, juntando tudo, inclusive, troca de gramado, iluminação, melhorias estruturais. E depois dessa obra, o esporte conseguiu, na ocasião, do ano passado, 26.345. A capacidade da Ilha do Retiro já recebeu 56 mil pessoas e recebeu, inclusive, sem um dos setores, que hoje se chama a curva de Dubé, que é o setor de cadeiras ali ao lado das cadeiras centrais, que seria, dessa foto que a gente vai vendo ali, à direita desse setor visitante ali, naquele escanteio ali. E geralmente cabe 2 mil pessoas ali. Então, isso com cadeiras. Antes, e era na época da arquibancada, cabia mais. Então, a Ilha do Retiro já recebeu 56 mil pessoas. Só que depois das mudanças na medição do público, o aumento, a rigidez correta das normas de segurança, caiu para 34 mil e, ultimamente, caiu para 32.500. Dão até esse número redondo. 32.500 torcedores. A final da Copa do Brasil, a gente gravou esse vídeo antes do Sport Corinthians. A final da Copa do Brasil teve 34.800 torcedores, que já era uma redução na época. Já teve até... Engraçado que hoje seria um público muito bom, mas ali naquela época, 2008, foi tratado como, reduziram a ilha, vai receber a final da Copa do Brasil e reduz a ilha. E a última vez que a Ilha do Retiro recebeu 30 mil pessoas, curiosamente, foi contra o Corinthians, na última rodada de 2017, quando o Sport venceu e ficou na primeira divisão. Para ser bem preciso, faltaram 3 pessoas para dar 30 mil. Foi 29.997 o público. Mas foi a última vez que o estádio estava liberado para 30 mil, né? Vamos dizer dessa forma. E na hora que o estádio foi reaberto, já teve uma frustração, Fred, ali em 2024, aquela capacidade, né? Porque aquela capacidade era a capacidade ali antes da obra. Tipo, a Ilha do Retiro estava cheia de problemas, mas com 26.345, foi o público máximo que conseguiu depois da pandemia. Parou, investiu milhões, reabriu e veio a mesma capacidade. Assim, todo mundo disse, caramba, como é que pode? Mas de lá para cá o esporte fez várias melhorias que o bombeiro solicitou. Detalhe, que o bombeiro solicitou. Tem que, por exemplo, a escadaria da arquibancada, a gente pode ver, inclusive, nessa foto ali, uma linha amarela, nessa foto da esquerda, você consegue ver ela maior porque todas essas escadas, todos esses degraus foram dobrados. Ou seja, tem esse tamanho e aumentaram. E nessas escadas, todos esses setores, o clube colocou corrimão. Coisa que não tinha antes, nunca tinha tido. Aí colocou corrimão na arquibancada, nas cadeiras. Como eu falei, dobrou o tamanho das escadas, aumentou, pintou todas as sinalizações, iluminação. Então, fez isso tudo, mas não adiantou muito para retomar a capacidade. Como ficou muito claro, o esporte precisa de mais 5 milhões para colocar essa capacidade máxima aí. Isso sem ser retrofit, né? Capacidade máxima, quando a gente fala, é com a Ilha do Retiro com a configuração atual. Isso não tem nada a ver com a obra de retrofit, até para não confundir. Isso é dentro da Ilha do Retiro, do jeito que ela é, como a gente conhece, chegar a 32.500 hoje, sem retrofit.
O prazo do laudo expirou, o Sport vai atrás para fazer um novo, absolutamente natural isso. E aí veio esses números. A questão é que do ano passado, detalhe, se você entrar no site, eu pelo menos não achei mais, você não consegue achar mais o laudo do ano passado, certo, Fred? Só que ano passado eu tinha colocado. Tipo, o que está no blog é porque eu fiz ano passado. Esse número estava lá, eu coloquei. Então a única coisa que eu fiz foi comparar com os números desse ano e os setores são os mesmos, como a gente vai ver. Não dá margem para ele chama de arquibancada frontal, arquibancada sede, que é a geral da organizada, arquibancada placar, que é a arquibancada visitante, cadeiras centrais, cadeira ampliação, que é da esquerda, cadeira, na verdade, da direita, né? A especial, que é da esquerda, enfim. A Ilha do Retiro, Fred, é um estádio que tem 8 setores atualmente. Camarote, cadeira central, cadeira especial, que é a curva do B, a sede especial, que é a curva de Van Derson, sociais, arquibancada frontal, a geral do clube e a arquibancada do placar, que é o setor de visitantes. Desses 8 setores, 5 cresceram e 3 diminuíram. Os setores diminuíram com o Sport fazendo obras. Por isso que eu acho que é interessante o ponto que você falou, assim, que o Sport aceitou e bola para frente, assim. Simplesmente o Sport aceitou a redução de 3 setores do clube. Isso me chamou. Detalhe. Um deles, a arquibancada frontal, que é onde o setor do Sport que cabe mais gente. Né? Vamos trazer para a tela, Cássio. Vamos trazer para a tela tudo isso que aconteceu nessa atualização da vistoria. Tá? Começar pela arquibancada frontal, Cássio. Que até ontem poderia receber 8.032 torcedores do Sport e agora, Cássio, só pode receber 6.382 torcedores do Sport. Ou seja, é aí que eu questiono, Cássio, como é que o clube apresenta uma informação com um verniz de que é uma evolução estrutural da Ilha do Retiro, se o maior setor que recebe os seus torcedores, ele teve uma redução dura, Cássio, de 8.032 para 6.382 pessoas. Eu não estou aqui de questionando. De forma exata, 1.650 menos. Eu não estou aqui questionando se está certo ou errado, se o bombeiro errou. Eu acho que o bombeiro tem que garantir a segurança e o clube também. O que eu estou debatendo aqui, Cássio, é o tom que o clube usa na comunicação. Isso não poderia ter sido omitido, Cássio. Não é uma notícia positiva. Não foi. Além da arquibancada frontal... A gente gravou esse vídeo antes do Sport Corinthians. Eu achei tão assintoso que eu fiquei na dúvida. Será que a gente vai ver a curva ali, meio que na metade, e virar setor visitante também, assim? Porque na hora que aumenta, tanto que aumenta a arquibancada do placar, tipo, veja, a frontal, que é do Sport, foram 1.650 menos. E o setor de visitante, que foi de 3.051 para 4.198, foi 1.147 a mais. Não faz muito sentido, certo, Fred? Ou eu fico pensando, duas situações. Uma, o setor visitante, de fato, você não usava tudo, não. Tinha um contorno, né, de cavalete dentro do setor. Será que se entendeu que dá para aquele cavalete ficar mais perto do limite da arquibancada, ou seja, você ganha? Essa é uma possibilidade. Outra é manter aquilo ali, mas você dá um pouco da curva, e o que não faria o menor sentido, que ultimamente, veja, o Sport, mesmo na lanterna, vem levando muita gente para os seus jogos na Ilha do Retiro, ou seja, vem faltando espaço para a torcida do Sport. Então, realmente, a gente gravou esse vídeo antes do Sport Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, gerando essa expectativa de como vai ter 1.650 a menos no setor que, como a gente está vendo na tela, inclusive essa arte é do próprio clube, quando ele coloca a divisa do público, tá? Ou seja, é a frontal com essas duas curvas, que é uma junção até recente, né? Que a arquibancada frontal virou um setor maior. E além da redução do número de torcedores do Sport na arquibancada frontal, a gente ainda teve outros 2 setores com essa redução. Tá? A curva de Van Derson, que recebia 2.447 torcedores do Sport, e agora só vai poder receber 1.576 torcedores. Na curva de Dubé, a redução ela é um pouco menor, de 1.818 para os mesmos 1.576. Tá? Padroniza as duas curvas. Quando a gente vai para o saldo dessa conta, o número de torcedores do Sport, torcedoras e torcedores
que a Ilha do Retiro passa a comportar, a partir de agora, caiu de 23.294 pessoas para 23.127 pessoas. Uma redução de 167 torcedores. Tá? O que me deixa um pouco incomodado, Cássio, não é ter esse ajuste, uma redução que é um ajuste, uma redução pequena, mas é o fato do clube, em sua comunicação oficial, ter tratado isso como uma sinalização positiva, como uma aprovação do Corpo de Bombeiros para um trabalho feito pelo próprio clube. Quando, na verdade, eu acho que os diretores do esporte deveriam ter vindo a público questionar por que o Corpo de Bombeiros, mesmo com as melhorias que o esporte fez, atendendo às solicitações do Corpo de Bombeiros, por que o esporte teve redução de setores? O que justificou? Algum dano estrutural aconteceu nesses setores? A operação de jogo do esporte falhou em algum ponto para que o Corpo de Bombeiros reduzisse, obrigasse o clube a reduzir em 1.600 pessoas a capacidade da arquibancada frontal, tá? Reduzisse suas duas curvas. Então, Cássio, o saldo foi negativo para a própria torcida do esporte, como a gente mostrou no slide anterior. A Ilha do Retiro aumentou de tamanho, 980 pessoas, mas fundamentalmente a proporção torcedores do esporte e visitantes ficou pior para o esporte. Tá? Veja, bem pior. Os visitantes tinham 11% na versão anterior, agora tem 15%. Esse é o desenho que ficou, Cássio. Esse é o desenho que ficou, né? Que o clube... Eu queria entender melhor, tá? Eu queria entender melhor e espero que o clube venha a público, tá? Trazer uma terceira camada, quem sabe, dessa notícia, com as explicações do próprio clube, para que a gente entenda por que a comunicação oficial, por que a primeira matéria publicada, por que o conteúdo enviado para os veículos de imprensa não detalhou, tá? Não detalhou que, na verdade, a vistoria do Corpo de Bombeiros reduziu a capacidade de 3 setores estratégicos e direcionados exclusivamente à torcida do esporte. As melhorias do setor visitante, ok, essas foram validadas pelo Corpo de Bombeiros e mais de 1.100 torcedores do visitantes poderão ocupar espaço no estádio. Deixando claro, o que a gente defende, Cássio, é que realmente aumente no setor visitante, mas que aumente em todos os setores, que o clube faça as reformas necessárias para ter uma Ilha do Retiro o mais próximo possível da sua capacidade máxima e segura. Tá? Quando a Ilha do Retiro tiver uma capacidade máxima e segura, o objetivo aí sim vai ser cumprido. A evolução aí sim vai ser considerada. Assim como a gente elogiou as evoluções estruturais que a própria Ilha do Retiro apresentou em 2024, né? A gente valorizou gramado, refletores, tá? Banheiros. O esporte teve sim um primeiro passo de evolução. Nessa questão quantitativa, Cássio, é que precisa, de fato, deixar mais claro o que está acontecendo e não colocar um verniz para parecer que tudo está sendo feito e a evolução segue passo a passo, quando, na verdade, aqui a gente viu uma evolução em 3 setores, né, Cássio? E eu acho que perde bastante, que por exemplo, vai vender tudo de visitante contra o Corinthians, o Flamengo, sei lá, vai ser na Arena aí, ou contra outro adversário. Mas pensa dessa forma, assim, o time está caminhando para a segunda divisão, ele ampliou um setor que na segunda divisão vai passar o ano vazio. que vai passar o ano sem dar dinheiro, ou seja, para o esporte, de forma, pensando muito curto, essa ampliação, ok, vai beneficiar no restante do Campeonato Brasileiro para gerar renda, com torcida visitante, tem tido muita torcidas de uma forma geral, do Brasil todo tem tido muita presença no Nordeste, e nos jogos no Rio e São Paulo também.
O Vasco, o Ceará, por exemplo, no jogo contra o Vasco, tinha bastante gente, o Sport levou bastante gente quando jogou em São Januário, contra o Morumbi. Enfim, acho que é um momento atual do futebol brasileiro, tem muita torcida visitante quando possível. Mas na segunda divisão isso não vai acontecer não, tá? Assim, o Sport conseguiu com 4.198 e vai ser uma campanha onde vai ser a geral é nossa, que vira matéria, né? O Sport negocia contra o clube e consegue o setor. Vai ser esse tipo de situação. Porque para o clube Cássio, ele vai ter 23.127 ingressos, basicamente. Exatamente. Nos jogos em que conseguir essa liberação, aí sim o Sport ganha em 980 pessoas, tá? Só para terminar, Cássio, mostrar o documento, né? Aqui o documento do Corpo de Bombeiros, documento oficial, e essas informações que a gente trouxe, que Cássio trouxe no blog, a gente fez esse vídeo, estão ali no finalzinho em observações, tá? Tá tudo detalhado ali e é tudo público, né, Cássio? Tudo absolutamente público. Infelizmente, se eu salvei, eu não estou recordando assim, o de 24. E do Corpo de Bombeiros você não consegue acessar o anterior. Porque isso não é um PDF, isso é uma aba que você abre, pode ver que tem ali em cima 5... Porque você vai acompanhando a vistoria, deu a entrada, tipo, isso tudo não estava marcado não, isso vai marcando de pouquinho em pouquinho. A entrada, a triagem, a alocação de vistoriador, a vistoria e a emissão do AVCB, ou seja, é um lugar, na verdade, de acompanhamento. Mas, enfim, como você disse, é só entrar no Corpo de Bombeiros, está à disposição lá, e você olha aí, de toda forma, ou seja, está ali, ó, placar 4.198, aí você faz uma proporção em relação a 27.325 que vai dar 15%. Assim, é isso, tá? Como eu falei, uma notícia em 2 camadas, a gente apresentou as 2 camadas aqui porque é a nossa função, né, Cássio? Se a gente sabe, se a gente tem acesso à informação, se a gente tem acesso aos dados, a gente precisa destrinchar e trazer a notícia como ela é, tá? A versão oficial do clube, ela foi a público, inclusive o nosso próprio portal noticiou, né, inicialmente a versão oficial do clube, que é uma versão verdadeira, obviamente, não tem nenhuma... Verdadeira, mas só tinha um número, 27, só tinha um número. É uma versão verdadeira, não tem mentira, não tem nada ali, é uma versão verdadeira. Mas ficou muito claro que existiam razões e motivos para serem detalhados. Eu acho que o Sport deveria não só ter detalhado, como ter feito um questionamento ao Corpo de Bombeiros e um esclarecimento aos seus próprios torcedores, aos seus sócios, tá? Porque se alguém achou que a partir de agora vai ser mais fácil ter ingresso, vai ter mais espaço para sua própria torcida. Perfeito, Fred. Esse nosso vídeo mostra que não vai ter, tá? Não mudou nada. Aliás, reduziu, tá? Reduziram os números, tá, de ingressos disponíveis para quem mais importa no jogo da Ilha do Retiro, que é a torcida do próprio Sport, tá? A gente encerra esse vídeo agora. Peço a vocês que ainda não estão inscritos no nosso canal, chegou a hora de se inscrever. A gente está caminhando rumo aos 100 mil inscritos, tá? E a força de vocês foi decisiva em toda essa nossa caminhada desde 2014 até aqui. Sempre foi de forma orgânica, sempre foi com jornalismo independente, tá? Com posicionamentos independentes. É por isso que você está aqui, é por isso que você assiste nossos vídeos inteiros, é por isso que você chega até o final e que faz questão de curtir o vídeo, indicar o vídeo, tá? Joga nos seus grupos de WhatsApp e se inscrever no nosso canal. Isso aí é decisivo, tá? Para que o YouTube conheça o perfil do nosso público e possa distribuir nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.